saudações! Tudo bem? Vocês estão aí mesmo? É? Ninguém viajou nesse feriado? Tá todo mundo aí? Ou viajaram, estão me vendo na viagem? Estão me vendo longe de casa? Longe de casa! Gente, vamos fazer a live, né? Tá bonito esse dia de hoje. E eu tô... Que saudações democráticas. Beijo, corações por vocês. Eu fico um dia sem fazer live, eu não fico bem, não. Eu gosto de fazer a live. É importante, importante. A gente tem uma conexão, né? Eu acho que tem. Eu peço desculpa pelos meus excessos, né? Nem sempre tão evidentes, mas às vezes muito extravagantes. Mas acho que é o humano, demasiado humano, sem picaretagem, sem pedantismo, falando língua de gente. Por isso que eu tenho o prazer, acho e penso eu, de ter o Lula como um espectador dessa live. Para mim é motivo de orgulho e me faz também nunca querer falhar em nenhuma live, nem se eu estiver doente, nem nada, para a gente manter essa conexão, esse contato. E aí eu quero começar a live de hoje com vocês. Primeiro saudá-los a todos, Facebook também, coraçõezinhos são bem-vindos aqui. Eu coloquei de fundo musical hoje o Quinteto Armorial, né? Música muito brasileira do Nordeste. Saudações a todos que estão do Nordeste, que estão assistindo aqui a live do Conde. Olha, eu acho lindo isso. Olha só. Tava precisando ouvir. E eu já falei pra vocês que a música influencia demais no assunto que eu vou tratar, a maneira com que eu vou tratar. A música dá o ritmo, dá o tom realmente, né? Essa música tem, e a música hoje tem muita coisa de Brasil, sempre tem, mas hoje em especial. Por quê? Eu assisti todo mundo falando tanto desse filme, fui ver o Democracia em Vertigem, da Petra Costa. E o filme me emocionou e é um filme importante. É importante. Eu quero falar sobre o filme com vocês porque ele ativa algumas memórias, né? E eu acho que a gente assim, a gente que é muito politizado, acho que nós aqui somos assim. Eu sou uma overdose, né? Eu gosto de política, sempre falei, desde pequeno. Gosto do tema, do assunto, da disputa, me interessa isso. É uma coisa, enfim, é mais forte do que eu. E evidentemente da política, enfim, que a gente pelo menos idealiza como uma política digna de atenção, né? Não a politicagem do interior, por exemplo, aqui da minha cidade, dessa pequena cidade, das pequenas cidades do Brasil, em grande medida, né? São coisas repugnantes, né? Repugnantes, sobretudo se for de direita. Se for anti-esquerdista, é repulsivo você conversar com alguém sobre política nesse aspecto. São as nossas paixões. O político de direita não é um político, é um operador do sistema. Isso dá pra gente perceber no filme, no documentário, filme da Petra Costa, Democracia em Vertigem. Acho que ela foi muito feliz no nome, mas no nome do filme, né, Democracia em Vertigem, é muito forte. Mas assim, só para fazer uma ponderação e explicar para vocês como é que eu lidei com essas percepções. Eu comecei a ver o filme e achei que estava... Eu pensei assim numa definição, né? Um mosaico de simulacros. Se quiser que eu traduza isso de maneira um pouco diferente, seria um mosaico de clichês. Os primeiros 15 minutos me incomodaram um pouco. E aí eu pensei o seguinte: nós que somos, então, assaz politizados, overdose de política, a gente é muito vacinado contra um monte de coisa. Eu acho que a Petra, e ela mesmo narra o filme, eu não vou dar spoiler aqui, tá? Até porque acho que não se trata disso, né? É um documentário importante que todo mundo deve assistir.
Mas eu quero fazer uma crítica, eu quero trazer o que o filme me trouxe, né? O que o documentário me trouxe, quero dividir com vocês. E a gente tem, me parece, até um dado momento, que é um filme feito para quem não conhece o Brasil conhecer. O tom dela é esse, o tom da narração é esse, o ethos, a dicção. Né? É como se, eu já escrevi coisas assim para a imprensa francesa, por exemplo. Você explica o que está acontecendo no Brasil para quem não vive no Brasil e não sabe quem é Dilma, não sabe quem é Lula, não sabe quem é Aécio, não sabe de nada. Né? Aí é interessante, é um movimento muito importante. Nós precisamos fazer isso de vez em quando. Né? Até para fugir de tantos pressupostos intoxicados que nós temos. E isso a princípio começou a me incomodar, mas aí eu pensei, falei, calma, vê isso com cuidado, para você, enfim, para você poder dizer alguma coisa sobre o trabalho da Petra Costa. Então, tem esse detalhe que me dificultou um pouco o meu começar a ver. E outro detalhe, né? Eu sou apaixonado por cinema, eu amo cinema, eu sou maníaco. Vejo filme todo dia, praticamente. O meu único lazer nesses últimos anos, vamos dizer assim, tem sido o cinema. Tenho, enfim, uma coleção de filme que eu baixei da internet. Né? Muitos filmes, todo mundo tem, né, isso, né? Ou não. Mas tem a Netflix, enfim, tem muitos fontes de filmes. Enfim, a gente vive, né? Vive o cinema e analisa a linguagem, e tem os filmes que são épicos. Eu adoro o David Lean, por exemplo, o Stanley Kubrick, o Woody Allen, o Roman Polanski. Eu assisto os filmes desses caras praticamente todo mês, né? Vejo de novo e tal. Porque a gente não vê. Um filme não é só analisar, né? O cinema não é só você sentir. Ah, não, já vi esse filme. Pô, não tem a menor importância se você já viu esse filme. Você tem de ver as tomadas, você tem de ver a linguagem, o ritmo, as acelerações. Isso é sensacional. Por exemplo, Todos Dizem Eu Te Amo, do Woody Allen, é um dos meus filmes preferidos. É o final de filme mais espetacular que eu já vi na minha vida. É o final que eu gostaria de ter na minha vida, no filme. Qualquer coisa que você imaginar, aquela luz de Paris, né? Amarelada, aquele encontro na chuva. Não é spoiler, é só um detalhe do filme. Então, isso tudo habita a nossa atividade mental cognitiva. O cinema, inclusive, nos ajuda a entender a política. Profundamente. Profundamente. Os filmes do Sérgio Leone, filme de faroeste, todos do Clint Eastwood, do Martin Scorsese, o Almodóvar, que parece que o último filme do Almodóvar é absolutamente espetacular. E diferente de tudo que ele já fez. Fellini. Então, não tem limite. O cinema realmente não tem essa coisa, a indústria americana não gosta de... Isso aí é bobagem. É bobagem, né? A indústria americana, acho talvez o que os americanos têm de melhor. Claro que você tem um elemento político ali de dominação, de imperialismo, mas a arte pulsante do século XX, atravessou o século XX e entra forte no século XXI. Mas eu não quero digredir tanto. Eu quero dizer o seguinte: como a gente assiste muito filme, a gente fica muito exigente, né? A gente, enfim, a gente fica preconceituoso em grande medida. E aí, o que eu me dei conta? Eu falei, Gustavo, calma, para com isso, porque eu tava achando uma porção de coisas, assim, tava começando a colocar defeito e tal, nos primeiros 15 minutos. E aí digamos, me disciplinei, e aí o filme entrou. Aí o filme, realmente, o documentário da Petra mostrou a sua dimensão, a sua estatura como cinema, como grande cinema, nas linguagens estéticas e na linguagem narrativa. Eu tava pensando assim, porque ela fala muito da família dela, né? A mãe foi torturada, a mãe foi presa, a ditadura militar, ela viveu na pele. Essas questões, ela nasceu depois da ditadura, evidentemente, como a minha geração, a nossa geração, em grande medida que muita gente está assistindo a live, mas a memória está ativa, né? A memória está ativa, a gente sente tudo o que aconteceu antes da gente. E fala dos avós e dos avós, e eu achei que isso estava poluindo um pouco o fio narrativo, mas não, aquilo compõe, é forte, é importante,
E aí eu quero analisar agora, finalmente, então, as coisas que ela aponta ali no filme. Vamos lá? Vamos comigo? Tudo bem, posso fazer isso? Eu vou falar de muita coisa porque o filme, o filme ele politiza também, né? Ele politiza. Acho que aqueles que não são, não vivem política, não respiram política como eu, como muitos de nós aqui, esse filme cala fundo. Esse filme vai ter uma importância relativamente significativa. Porque ele facilita algumas linguagens, ele desenha, né, o que é o golpe, ele explica com muita, digamos assim, simplicidade o que aconteceu no Brasil, acho que de maneira competente. É que a gente, né, realmente já desdobrou demais esses temas e esses assuntos. Mas o que eu acho que a primeira coisa que eu quero comentar do ponto de vista da arte, né, da estética, ela escolheu as músicas. Tem um momento que ela coloca o Villa-Lobos, e por isso que eu coloquei aqui o Quinteto Armorial, né? Quando ela põe o Villa-Lobos ali, é avassalador. Porque vocês já escutaram as baquianas do Villa-Lobos? Qualquer peça, essas peças mais dramáticas, elas exalam Brasil, né? E uma dor lancinante também, né? A orquestração do Villa é uma coisa assim que ela mexe muito. O Tom Jobim é muito influenciado pelo Villa, o Egberto Gismonti também é muito influenciado pelo Villa-Lobos. E aquilo sim, eu escuto o Villa-Lobos, eu penso em Darcy Ribeiro. É uma coisa irresistível. Acho que o discurso, a temática, o discurso musical é muito atrelado uma coisa na outra, porque tem ali o germen do nacionalismo. Mas é um nacionalismo ferido, é um nacionalismo que dói, né? Dói porque a gente sente o que o brasileiro sofreu e continua sofrendo com essa cultura de uma elite que domina o país e impede a soberania do povo. É a nossa história, a nossa condição, infelizmente, e é isso que aconteceu agora. A gente percebe no documentário da Petra que o período entre 2003 e 2015, 14, né, basicamente, a Dilma fala ali no filme que assim, eu não governei um dia em 2015. É o que a gente fala por aqui. Ela pegou bastidores, ela conversou muito com a Dilma, pessoalmente com o Lula, os bastidores do Congresso. É um trabalho enfim, que se arrastou pelos anos. Inclusive ela traz imagens da infância dela, da família, faz os links. Então, no dado momento, o filme realmente ele se torna muito poderoso, emocionante. A cena do Lula, o momento que eu mais me emocionei foi no enterro da Marisa Letícia. Aquilo ali realmente a gente vê a loucura que foi feita contra a família Lula da Silva. Essa loucura que está sendo descoberta agora, mas que, enfim, é uma dor tão grande você ver pessoas que odeiam PT espalhadas ainda por aí. Parece que diminuiu um pouco isso, mas o filme ativa essa memória, então é difícil, até em grande medida, você assistir o filme, né? Porque ele te coloca na frente daqueles fascistas, enfim, tremulando bandeira de Bolsonaro e tudo mais. Quer dizer, é um espancamento. A gente tem de ter... mas acho que é importante nós assistirmos o filme. A gente que respira política todo dia, a gente tem algumas dificuldades ali adicionais. Mas muitos momentos emocionaram profundamente, né? O momento em que o Lula também está em São Bernardo, no Sindicato dos Metalúrgicos, ele está lá sorrindo, ele está lá soberano, tentando, na verdade, consolar as pessoas que estão sofrendo ali. É um registro poderosíssimo do ponto de vista da humanidade do Lula, reestabelece a dimensão humana do Lula. E a gente percebe né, o tamanho da injustiça que foi cometida contra este homem, contra este cidadão, contra esse ex-presidente. Então, tem outros trechos que eu quero tratar aqui ainda com vocês. Deixa eu colocar a música aqui para fazer alguma transição, porque eu quero falar mais um pouco do filme. Depois eu vou falar do que... Porque o filme ele está conectado com o que está acontecendo no Brasil nesse momento. Por exemplo, a reportagem do The Intercept.
por exemplo, o derretimento do Sérgio Moro, por exemplo, esse não saio daqui, ninguém me tira do Bolsonaro, a possibilidade de você ter as Forças Armadas se organizando para mais uma vez, né? Porque ninguém tem garantia, eu sempre sou cético com relação a isso, mas ninguém tem garantia, o futuro realmente é imponderável nesse sentido. A situação retorceu demais, o PT sofre, na verdade, o preconceito que o PT sofre é similar ao racismo, é uma coisa assim desumana, né? O PT que foi... ontem a gente fez uma homenagem ao Chico Buarque, hoje eu vou tocar uma música do Chico no final também para vocês, muito, muito bacana. Eu não estou dando spoiler, Ana Simpson está dizendo aqui, eu estou dizendo de certos aspectos do filme que eu acho que merecem ser comentados, mas o filme eu não vou fazer o filme perder a grandeza aqui com os meus comentários, espero que eu não faça isso, né? Mas são cenas épicas. Por exemplo, a cena do Lula sendo arrastado, carregado, que tem aquela foto, que a foto circulou o mundo todo, do Francisco Proner, que é aquela foto de cima, todo mundo colocou de fundo de tela de fundo de Facebook e tudo mais, né? Que é uma cena muito importante. Aquilo é filmado. São imagens do Ricardo Stucker também. Stuquinha ele cedeu várias imagens ali. E eu acho que a Petra, eu vou falar mais da questão estrutural, para que vocês não fiquem assim ressabiados de que essa coisa. Você sabe que eu fiz um curso de cinema uma vez, né? Lá na Unicamp, com o grande professor Jorge Colli, que é um grande historiador da arte, também um grande cinéfilo, amante do cinema, é colunista da Folha de São Paulo até hoje. E, na verdade, eu fiz vários cursos de cinema enquanto eu fazia linguística na Unicamp, que a gente pode fazer isso, por isso que é tão legal fazer um curso superior e tal, universidade pública, que tem todos os cursos ali siameses, você pode fazer filosofia, você pode fazer psicanálise, você pode fazer arte, fazer harmonia, tudo no mesmo pedaço, no mesmo universo, né, que é uma universidade. E aí tem essa história de, quer dizer, quando você passa a amar o cinema, passa a vivenciar a experiência cinematográfica, essa coisa de não conta o final do filme passa a ser uma grande besteira. Isso aí não tem a menor importância. Se o filme for bom e a pessoa te diz alguns... Eu sou muito assim, a pessoa me diz sobre um filme, me conta a história do filme, eu fico muito mais doido para ver o filme do que se eu ler uma sinopse de jornal, né? Porque tem o aspecto humano, né? Tem um aspecto humano. Então eu acho que essa é uma discussão secundária. Mas de qualquer maneira, as pessoas sofrem. Não me conta o final, pelo amor de Deus. No final eu vou dizer o que acontece no final do filme da Petra Moraes para vocês. No final acaba, tá? No final acaba o filme. Sobe as letrinhas assim, tá? Sobe a ficha técnica assim, é terrível. Eu contei o final do filme para vocês. Mas o detalhe da estrutura narrativa, ela narra o filme, ela não é uma locutora. Eu acho que isso torna mais interessante o filme, porque você tem ali uma dicção que é uma dicção humana, né? Que está perto de você, com as mesmas idiosincrasias, né? Verbais e discursivas que a gente vê no dia a dia. É diferente, ela tem características, é muito simpática, né? A locução da Petra, e por ser um filme autoral, ela é uma gigante, vai ser uma das maiores, ela é muito nova, já é uma das grandes cineastas brasileiras. E aí ela vai colocando essa narrativa da família, do que aconteceu com a democracia. É muito interessante quando ela fala que ela mesma duvidava de certas coisas do PT, por exemplo, né? E de uma certa maneira, a Lava Jato, por não comprovar absolutamente nada, apenas para aqueles boçais procuradores e para o boçal do juiz Sérgio Moro, ela avança nisso também de maneira delicada, técnica, mas corrosiva na Lava Jato, né? Ela tem um momento que aparece o PowerPoint do Deltan Dallagnol e tudo mais, que aparece um procurador da Lava Jato e argumentando, assim, é deprimente, é constrangedor
constrangedor. O Deltan Dallagnol é constrangedor. A linha argumentativa que eles escolhem é ingênuo demais, né? E é o perigo, porque é o ingênuo, o ignorante, o burro do mal, né? Para produzir o mal. E se acha que é o grande herói. O Deltan é essa encarnação. Um franguinho do Ministério Público. E aí, é uma coisa assim, constrangedora. Primeiro, aquele PowerPoint já era constrangedor na própria concepção. Quando ele apareceu, eu achei que era um meme. Sabe que quando apareceu o PowerPoint, apareceu a Folha de São Paulo, publicou a foto. Eu falei assim, peraí, que é isso aqui, né? O Lula no meio e tinha erro de português ali, né? Porque o original tem o erro de português, né? Propina, falta o i e tal, tem uns probleminhas ali, né? Aí eu olhei, eu falei, não é possível isso. Aí eu printei e postei no meu Facebook aquele PowerPoint. Tá lá na minha TL até hoje, né? No dia que ele foi publicado, tá lá. E aí uma amiga minha querida, Gláucia, historiadora de Campinas, minha amiga também aqui querida de Caçapava, ela viu aquilo e falou assim: é sério? Eu me lembro até hoje. É sério, né? O PowerPoint do Dallagnol. Eu falei, é sério. Não é meme. Parecia um meme, né? Não é meme, não é nada. Ele fez, o cara, né? Passou em concurso público, né? O autor daquele PowerPoint foi alguém que passou em um concurso público. Vocês têm noção do que é isso? Né? É muito fraudulento o processo seletivo do Ministério Público, né? Porque é aquela coisa do burrismo, né? Aquela coisa do decoreba, é aquela coisa do direito concurseiro que a gente já conhece. Mas tem um momento que um dos procuradores, que agora não vou me lembrar o nome, ele diz assim: a prova de que o triplex é do Lula é justamente o fato de que o triplex não está no nome do Lula. E de que o Lula nunca esteve, não usufruiu do triplex. Ele diz isso. E a Petra, ela faz a narrativa, a narração do filme, né? Nesse sentido também, né? Com muita ironia. Com muita ironia, né? Dizendo assim, vejam vocês, né? Que a prova é justamente a falta de prova. Por quê? Qual que é o raciocínio desse procuradorzinho da Lava Jato? Que é também outro moleque ali que passou no concurso público também não sei como. Né? Lógica, não teve aula de lógica na vida, não teve aula de nada que se preste nessa vida. Dizer que assim, não, porque mascarou. Quer dizer, então todo mundo pode acusar a pessoa de qualquer coisa. Falar, ó, você é dono desse carro. Aí você fala, você imagina, esse carro não é do meu vizinho. Não, mas o fato de não estar no seu nome é porque prova que você é dono. Você fala, que isso? Você tá brincando com... Não, e tem mais. Porque é do seu vizinho, é seu. Né? É um conjunto de argumentações que beiram a dimensão mais ridícula cognitiva que você pode imaginar na face dessa terra. Né? Eu nunca vi nada parecido com a Lava Jato. É uma aberração. Uma aberração. Bom, isso está no filme. Isso está... E isso está, enfim, subscrevendo o ponto que nós chegamos, que é o ponto de ter um boçal na presidência da República, apologista do genocídio, da morte, do extermínio. Ela mostra em vários momentos o Bolsonaro no Congresso dizendo assim, não, eu vou dar arma para todo mundo. Dono de terra é para matar sem terra mesmo. Para vir, quando vier esse sem terra assim, disparar a bala. Então, qual que é o ponto? Esse discurso genocida, fascista, seja lá o que você queira dar, o nome que você queira dar a isso, ele encontrou eco na sociedade brasileira, subscrito também, submerso sob o ódio destinado ao PT, ao Lula, a Dilma, a Gleisi e congêneres e etc., foi estimulado pelos veículos de comunicação hegemônicos, Folha, Globo, Estadão e Veja, né? E por quê? A troco de quê? Se com o Lula a economia era tão melhor... Sabe uma coisa curiosa? A direita, você tem o efeito dos contrários, né? A direita, quando está no poder, ela produz pobreza. Em qualquer lugar que você for no mundo.
A direita produz pobreza. A esquerda produz riqueza. É uma coisa impressionante. Porque parece um paradoxo, né? Pô, a esquerda que devia produzir pobreza e tal, né? Para ter mais eleitores. Não, a esquerda produz gente soberana. Produz riqueza concretamente. E a direita agora, até agora, Temer e Bolsonaro, o que eles estão produzindo? É só pobreza. A população brasileira empobrece a cada... Nesse ponto da live, nós estamos aqui em quantos minutos da live? 25 minutos da live. Você pode ter certeza que, enfim, mais de 1.000 pessoas entraram na linha da pobreza no Brasil nesse momento em que a gente está falando aqui, né? Porque a situação é dramática. Bom, então, só para a gente situar, o fato desse filme estar na Netflix, o fato de ter muita gente comentando esse filme nesse momento, o fato dele ter uma linguagem pedagógica sobre o golpe, uma linguagem que não é passionalizada, mas é uma linguagem quase que frívola e fleumática, né? A narração, ela não tem tonalidades, né? Isso é muito interessante. Isso pode realmente... eu acho muito mais poderoso do que a reportagem do The Intercept do Glenn Greenwald. Sinceramente, eu estou preocupadíssimo com essa questão do The Intercept. Acho que o Glenn Greenwald está caindo numa armadilha. Tese minha. Ninguém está falando isso. Mas eu vou falar e não tenho medo de errar. Tomara que eu esteja errado, né? Tomara que eu esteja errado. Mas o fato é que, enfim, falei isso com o Leonardo Atush hoje, todos os sinais que eu percebo, as entrevistas, as falas do Glenn, do Leandro Demore, me indicam que eles estão acuados. Eles estão acuados. Estão tentando passar uma segurança de que eles têm tudo em mãos, mas eu reitero para todos vocês que o Brasil não é para amadores. O sistema da informação no Brasil é diferente. O Glenn Greenwald não cansa de dizer que está espantado com nada ter acontecido ainda com ninguém, dessas pessoas que foram pegas ali nessas conversas promíscuas, que caracterizam crime, caracterizam prevaricação, e diante de tudo isso nós vamos vendo agonizar a nossa democracia cada vez mais. E tem gente falando, não, mas se tiver democracia, o Lula vai ser solto. Então, é engraçado, porque eu sempre fui muito... a referência do Conde e tal, sempre assim, não, vai lá que o Conde levanta o seu astral, né? Muita gente vem me falar assim, pô, você levantou meu astral, tava deprimidaço, né? Quando o Bolsonaro foi eleito, ou quando a Dilma caiu, tal, via sua live, viu o que você escrevia e ficava porreta pra cima, ficava mobilizado. Certamente, porque naquele momento, o que eu estava vendo? Eu falei, todo esse teatro, ele vai desmoronar em algum momento. E vai, quando voltar, quando o refluxo histórico retornar, vai ser muito mais forte, elaborado em bases mais sólidas, políticas e sociais. Tá? Eu antevia isso naquele momento e eu acho que a gente ainda caminha para isso. Agora a gente analisa as filigranas, a gente analisa os detalhes, e tem muito... nesse momento eu acho que nós estamos, mais uma vez, truncando o meio de campo político brasileiro. Eu acho que a gente só vai se desvencilhar dessa situação com política. Eu fico muito... fico chateado, tá, gente? Depender da mídia, seja ela progressista ou não, e depositar a esperança e o futuro do seu país, eu acho um erro grotesco. Então, eu me recuso a ficar depositando as minhas fichas de desvendar o que está acontecendo no Brasil na matéria do The Intercept. Lamento, mas eu me recuso a ficar assim. Pode confiar, Elizabeth Facundo aqui, eu confio na estratégia do Intercept, pode confiar à vontade, não tem problema nenhum. Eu acho que o Glenn é um cara respeitável, merece nosso apoio. Força, Glenn, né? Mas o fato é que, queridos, nós aqui no Brasil, estamos submetidos
há um regime de cegueira generalizada desde 2014. Tem gente aqui falando, é o Watergate do Brasil. Vi análise, eu leio tudo sobre o que está acontecendo. Um artigo do Pepe Escobar interessante. Sobre as teorias, né, que são da geopolítica, o Brasil é o laboratório, Rússia e China, os Estados Unidos aqui infiltrados com o Sérgio Moro, tudo mais. É tudo bacana. É tudo muito bom, né? Mas eu prefiro ter uma visão menos... como é que eu posso dizer assim? Eu acho que tem muita... A gente superestima demais muitas coisas e subestima... Acho que a gente, assim, superestima o que não é para superestimar e subestima o que não é para subestimar. Eu acho que não é para subestimar nesse momento a nossa cultura. A nossa cultura degradada de consumo de informação. O brasileiro não sabe consumir informação. Ele não é exigente. Isso está na cultura de todos nós. E isso também está presente na cena progressista. E eu faço a autocrítica de praxe, que eu sempre faço aqui para vocês. Então, eu não estou com pressa. Não é uma questão de eu ter pressa ou não ter pressa. Eu entendo que ficar aguardando o Glenn, esperando o Glenn publicar alguma... Eu acho uma perda de tempo terrível. Terrível. O Brasil não é os Estados Unidos. Queridos, por que vocês acham que o Glenn Greenwald não está entendendo nada do que está acontecendo? Que se fosse nos Estados Unidos já teria caído boa parte da República. Sobretudo o Sérgio Moro, ministro da Justiça. Eu acho que o Glenn está indo para uma armadilha. E a gente entende isso quando vê o filme Democracia em Vertigem. Tá? O filme, o documentário reforça uma percepção de que talvez esse processo seja longo. Seja mais longo do que nós sonhamos ou desejamos, certamente. É difícil. É difícil aceitar isso. Agora, vamos ter de olhar o que está acontecendo concretamente. Eu acho que essa associação do Glenn Greenwald com o Reinaldo Azevedo, estranha. Estranha. Eu acho que ele está mordendo uma isca. Tá? Tô dizendo aqui para vocês. Você sabe que eu não tenho o rabo preso, né? E eu não tenho... A cena digital tá empolvorosa. Todo mundo ama o Glenn, faz bombar live, faz bombar matéria, tal. Você tem comentários, análises assim, uma piracema, né? Como eu gosto de falar. Mas eu tô vendo o Glenn sendo tragado por uma lógica que está incrustada no Brasil. E agora? Escreve pra mim incrustada aí. Eu nunca sei direito se é incrustada ou incrustada no Brasil há muito tempo. E agora vai fazer um... O que isso indica? O que isso aponta? Tá? Vocês acham que o Glenn é forte assim? Incrustada? Incrustada. Ah, então, tem R, são dois encontros consonantais, né? Incrustada. É lindo, eu acho linda essa palavra. Mas eu acho que tem alguma coisa que eu sempre... Incrustada? Anna Simpson, incrustada? Então é um só, incrustada. É porque é tão incrustada essa cultura de consumo vil de informação no Brasil, que ela é incrustada aqui no Brasil. Neologismo do Conde aqui lançando agora para vocês, sem problema nenhum. Vocês acham que o Glenn vai ter essa força toda? Eu torço por ele. Eu também não confio no Reinaldo Azevedo. Tem gente que está falando que não confia no Reinaldo Azevedo. Eu não confio. Não é uma questão de confiar, não confiar. Concordo. Mas a pergunta que tem de se fazer, a pergunta de $1 milhão, é se o The Intercept vai ter gás para encarar o sistema podre da informação brasileiro, com a Rede Globo no topo, né, liderando esse processo. A Folha de São Paulo vai divulgar também
a matéria que ele tem em mãos. Então, veja como é perigoso. O Moro e a matéria da Isto É já está dizendo. O Glenn Greenwald já está. Ele pode ser preso. Queridos. Ele pode ser preso. Você tem uma operação da Polícia Federal que é submetida ao Sérgio Moro. Prender um ex-presidente da República, caras pálidas. Você acha que não pode prender um jornalista americano? No primeiro momento, vocês sabem disso, no primeiro momento, quando saiu o primeiro lote de informações do Glenn Greenwald, eu tô me descolando de grande parte da imprensa progressista nesse momento, viu? E eu tô dizendo pra vocês assim, eu não falo coisa pra agradar também não. A minha live não é pra você se desinformar, é o contrário. E também quero dar margem ao contraditório. Ao contraditório. Eu analiso com aquilo que eu tenho em mãos, tá certo? Não quero deixar ninguém em pânico também. Sabe por que eu acho? Várias coisas. Eu acho que a solução do Brasil não é o The Intercept. Solução do Brasil é política. Solução do Brasil é o Lula. Não podemos ficar à mercê de um veículo de comunicação que, entre outras coisas, é patrocinado por um bilionário. Que é o dono da eBay, um dos acionistas, o CEO da eBay, etc. Bilionário. E que lida com essa guerra de informações do mundo todo. Senhoras e senhores. Então, o Glenn já está anunciando que, enfim, vai ter de prender vários jornalistas. Mas será? Eu acho que o Moro, ele pode cometer. Ele cometeu perjúrio no Senado. Ele cometeu crime em conduzir uma operação que era da alçada do Ministério Público, sendo juiz do processo. O cara é capaz de tudo e ainda está chancelado pelo Bolsonaro. É claro que a popularidade dele está caindo, é baixa e tudo mais, mas eles têm a caneta ainda. Então, não nos deslumbremos com os fatos. Eu até digo para vocês, quando saiu, me empolguei, primeiro momento, mas como o The Intercept começou a represar a informação, né, reter, fazer aceleração, a gente vai lá e entende, não, tem que ser assim mesmo e tal, mas aí, queridos, no Brasil, o sentido se dilui, o sentido se estilhaça e dá margem para que se cresça uma contra-reportagem que se baseia na busca. Eles já estão chamando os hackers de crime, enfim, crimes cibernéticos, toda essa nomenclatura nova. Eles vão vir com tudo, eles já estão indo com tudo. Polícia Federal. E aí, o que vocês acham que pode acontecer? Será que o Glenn vai ter força? Eu espero que tenha. Mas o que eu quero ressaltar com vocês é que o Brasil não pode ficar dependente de um veículo de comunicação, nem se ele for o veículo mais lindo do mundo. Nem pensar, nem de longe. Nós temos de construir as condições, né, de reorganização do nosso tecido democrático, democraticamente, como o Lula sempre apregoou. Então as cenas do filme, elas evocam tudo isso. Você vai refazendo e você vai reinterpretando a cena presente. Por isso o filme é muito importante, o documentário da Petra Costa, para rearticular as nossas expectativas do presente, para rearticular a percepção dessa reportagem gigantesca que fica sempre... é uma sensação estranha também. Eu acho que tinha de ter mais material. Se eles têm tanto material assim, tinham de publicar mais. Eu acho que tem um perigo muito grande o Glenn Greenwald fazer um acordo com a Folha de São Paulo, que são os rumores que nós temos, de publicar em parceria com a Folha de São Paulo, beleza, publica. A elite paulistana e paulista vai ler a Folha, vai falar, mas isso aqui é coisa de hacker e tal. Como é que vai estar essa edição? Porque se até agora o Moro não caiu, esse que é o problema. O que falta? Tem de ter alguma coisa muito bombástica para dar uma chacoalhada mesmo. Eu acho que, sabe, fica naquele limite assim, quase que da incerteza, e aí nós podemos entrar num processo de novo, né, duradouro, de pistolagem da própria informação.
Simplesmente trabalhar com dados. A imprensa no Brasil nunca foi a favor de revelar a realidade de coisa nenhuma. Então, acho que esse dado, sobretudo da reportagem do Glenn, do risco que ele corre, porque ele pode, no minuto seguinte que ele começar a publicar na Folha de São Paulo, ser execrado pela própria Folha. Isso já aconteceu antes. Começa a publicar na imprensa brasileira corporativa, ele pode se queimar. E é por isso que eu disse, e eu sugeri ao Glenn Greenwald, ao The Intercept, façam uma parceria com um jornal do mundo civilizado. Não desse arremedo de imprensa que é a imprensa brasileira. Faça parceria com o The New York Times, porque a Car Wash, a Lava Jato, ela é de proporções globais. E aí, hoje não precisa mais ser o jornal nacional, o jornal do país, que você tem de desovar as informações que você tem em mãos. O Glenn está correndo um sério risco nesse sentido. Desculpa eu falar, mas eu acho que eu acho que é uma situação. Ele está sendo encurralado e a gente torce para que isso não aconteça, mas ele está sendo encurralado. É o país, Le Monde, jornais que minimamente independentes. Nenhum jornal é completamente independente, mas qualquer imprensa do mundo comparada com a imprensa brasileira é muito melhor. É uma coisa assim infinita, né? Vamos lá, um pouquinho de música aqui. Eu vou ler o chat agora. Vamos ver se vocês estão entendendo o que eu tô falando, se vocês estão curtindo o que eu tô falando. Porque às vezes eu sou meio... Eu vou e volto, né? É muita coisa, né? Olha só, Kátia Silene dizendo, não penso que seja, ele é casado com um brasileiro político de esquerda, ele deve ter mais caráter do que imaginado. Eu não tô falando que o Glenn não tem caráter. Eu tô falando isso? Eu tô falando que o Glenn não tem caráter? Por favor. Eu tô dizendo o contrário. Eu tô dizendo que ele tem muito caráter. E que ele não tá acostumado com o regime de publicações aqui no Brasil. Com toda a experiência dele. Com toda a experiência dele. Gente, o Glenn tá todo dia no Twitter, ele aparece dizendo assim, eu não acredito, nada aconteceu com o FHC, ninguém escreveu nada para criticar o FHC, ninguém falou nada do Moro, quer dizer, a mídia progressista sim, mas a Rede Globo tá fazendo o contrário. Tá acusando o Glenn. Gente, vamos prestar atenção aqui um pouco. Olha só, Mônica Costa, a nossa luta é com as bases, é com Lula livre. É isso que eu tô achando. Ficar dependente de veículo, de vazamento, isso é coisa da direita, não é coisa da esquerda. A esquerda não vive assim, caras pálidas. A esquerda não vive nesse submundo da espionagem. Isso é uma coisa que extrapola a nossa descompensação política do presente. Essa coisa da espionagem não é de uma esquerda democrática. É do lado de lá. Ah, mas agora é a nosso favor? Mesmo assim, qual que é a postura? Apresentou? Beleza, repercutiu, vamos criticar, mas ficar na esperança de que o Glenn Greenwald vai salvar o Brasil dos homens maus, sinto muito. Olha só, vamos lá aqui, Jornalistas Unidos, Kátia Torres dizendo aqui, Adailton Paz dizendo Lula livre, Edmeia Sintra, o Moro não caiu nem vai cair hoje, ele é a pessoa mais importante desse governo guerrilheiro miliciano. Ele ainda é forte, ele enfim, para a história, ele é um lixo, né, que todos nós aqui sabemos, mas o Brasil está um lixo, né? Ele tem nada mais, nada menos do que o apoio do maior lixo da história brasileira, que é o Bolsonaro. Diogo Pereira, Conde, é só pedir os metadados, isso já mostra muita coisa, e contra os metadados não há argumento. Tudo bem, obrigado aqui. Wilson Santos, a Folha foi decisiva no golpe, é isso que eu estou dizendo. Folha foi decisiva. Aquela matéria da Patrícia Campos Melo, que ela encontra lá os disparos pelo WhatsApp e tudo mais, e que teve até agora a sua segunda parte finalmente publicada depois de 7 meses, 8 meses, né? Podia ter decidido a eleição lá atrás, se ela fosse publicada antes. Mas na verdade é porque,
ela publicou entre o primeiro e o segundo turno, né? Salvo engano, a Patrícia Campos Melo. Porque os fatos aconteceram ali entre o primeiro e o segundo turno. No primeiro turno, né? Acho que no segundo turno também. No segundo turno também. Disparo em massa pelo WhatsApp. Mas isso estava em curso no Brasil. Fake news o tempo todo. Vontade política. Realmente foi um ponto fora da curva a Patrícia Campos Melo fazer aquela matéria. Ponto fora da curva. A Folha de São Paulo trabalhou profundamente para que nós tivéssemos o golpe, para que se arrancasse o PT a fórceps do governo e para que não se elegesse o Fernando Haddad. Trabalhou profundamente para isso. Rede Globo também, mesmo sendo humilhada pelo Bolsonaro, o Bolsonaro enfiando o dedo na cara do William Bonner, dizendo assim: vocês apoiaram a ditadura, vocês pediram desculpa pelo apoio que vocês deram à ditadura. Ficaram quietinho, porque o que interessa é o dinheiro. O que interessa são os projetos ali que estão por detrás e fundamentando todo esse sistema aqui brasileiro secular. Helena Porto dizendo aqui: Conde, há quanto tempo estamos nessa? O Glenn surgiu agora e trouxe a prova de que o Lula é inocente. Ele não é o salvador da pátria. Mas nós ficamos nas lives? É o que eu estou dizendo para vocês também. Eu digo duas coisas, né? Duas coisas que eu sempre digo. O Brasil tá uma merda. Aliás, tem criança assistindo aqui, então eu vou falar: o Brasil tá um cocô, né? O Brasil tá horrível. Mas nunca antes na história desse país nós tivemos tantos articulistas, comentaristas, colunistas, enfim, jornalistas independentes produzindo tanta matéria bonita. É tudo bonito de ler, textão, rede social, bomba, a gente curte demais, né? O detalhe é o seguinte, mas então, se você curte a cena do comentário, eu que sou linguista, eu que gosto de literatura e tudo mais, eu acho legal, mas eu tenho consciência de que a análise não vai salvar o Brasil. A análise de conjuntura não salva o país. Ah, Conde, mas por que você faz? Ora, eu não estou dizendo que é crime fazer análise de conjuntura. Eu estou dizendo que é preciso mais do que isso. Muito mais. Muito mais para você articular uma resistência digna, democrática, seguida de ação. É por isso que eu faço a live, que é uma live atípica, né? Eu falo, enfim, fora da curva, totalmente aqui. Justamente o feedback que eu tive: pô, você levanta o astral. É isso que eu acho que é uma função que eu posso cumprir, humildemente. E qual que é a outra coisa que eu digo? Que se o Brasil voltar a ser uma democracia, por algum milagre da natureza, a primeira coisa que eu vou fazer é parar de fazer live. Eu vou viajar, eu vou pro litoral da Bahia, vou ficar lá uns 6 meses, entendeu? Só pescando e nadando e surfando. Só, né? Agora, enquanto não voltar a democracia, eu vou ficar fazendo live, porque eu quero encher o saco desse pessoal, né? Os bolsominions desapareceram. Vocês lembram que eles apareciam tanto aqui na live? Tem de ficar perturbando o sistema, tem de ficar causando algum tipo de tumulto, e tem de estar presente, aquela coisa de ninguém solta a mão de ninguém, que a gente tem realmente no sangue. E aí, é isso, quer dizer, o que você escolhe? O que você escolhe? Nos anos 70, nós tínhamos pelo menos a MPB, né? Eu tenho uma tese de que assim, a MPB dos anos 70 é similar à internet, à cena digital progressista de hoje. Cumpre o mesmo papel. Papel de liberdade, o papel que é analítico também, mas que é um papel de válvula de escape daquele discurso massivo, único, da imprensa hegemônica. MPB nos anos 70, internet no século XXI. Para o Brasil recém-golpeado. Então, veja, nós estávamos, até aparecer a reportagem do Glenn Greenwald, a gente estava num ritmo acelerado de repolitização do país, com as entrevistas do Lula sobretudo. Isso foi interrompido. Eu espero que apareça logo uma entrevista nova do Lula. A entrevista nova do Lula, para mim, é mais bombástica do que qualquer vazamento do The Intercept, com todo respeito.
Eu não tô pegando no pé do Glenn Greenwald, eu gosto dele. Eu acho que ele faz um papel maravilhoso. Mas a esquerda não é espiã, gente. Tem de parar um pouco com isso. A esquerda, o segmento progressista, constrói um país novo. A força. Foi isso que o Lula fez. Constrói, né, sem golpe. Constrói lutando pela democracia, significando a democracia, a unhas e dentes. Enfim, ele fala isso no filme da Petra Costa. O Democracia em Vertigem. É engraçado que eu me lembrei agora, o filme do Glauber Rocha, né, Terra em Transe, que tem uma pegada totalmente política também, e é um filme muito atual, mas eu acho que o Terra em Transe, que o Democracia em Vertigem, dialoga com o Terra em Transe. São linguagens diferentes, evidentemente, mas inclusive na estrutura e acho que nesse fio condutor propiciado pelo título, né? Democracia em Vertigem, Terra em Transe. Eles dialogam demais. Então, é um filme realmente importante para a gente seguir em frente. Eletra Silva dizendo aqui, acho que o Glenn não quer fazer parceria com o jornal de esquerda, porque aí iam dizer, isso é coisa de comunista. Certamente. Porque senão teria feito com 247. Que, aliás, é o veículo que mais repercute o Glenn. Gente, calma. Senta. Se estiver em pé, senta. Se estiver sentado, fique em pé. Porque eu não quero orientar nada. Eu quero incomodar vocês. Tá todo mundo aí? Olha só. O veículo que mais reverbera o The Intercept no Brasil é o Brasil 247. O Glenn Greenwald não deu nem um oi pra gente. Nem um beijo ele mandou pra mim. É o veículo que mais repercute as matérias que ele faz. Mas é uma repercussão assim. E é uma coisa brutal. São na dimensão de 100 mil compartilhamentos no dia por baixo. Quando sai a matéria do The Intercept. E aí? Vai fazer a parceria com o Reinaldo Azevedo. Com o Reinaldo Azevedo. O Glenn Greenwald está sendo atraído para uma armadilha. Lamento dizer. Nós vamos ter que fazer o país tudo de novo. E a anulação, inclusive isso está em curso nesse momento no STF, junto com o argumento da defesa do Lula. A anulação do processo do Lula independe das matérias do The Intercept. Porque a argumentação da defesa já estava construída muito antes. É essa argumentação que está sendo analisada lá, que vai ser analisada pela segunda turma do STF. Então, eu vejo que o Glenn aparece no Pânico, ele aparece não sei aonde, dá entrevista não sei pra quem, aparece em um monte de lugar. Gente, ele está caindo numa armadilha. Vem dar entrevista pro Conde, Glenn, vamos conversar em inglês. Não, tô brincando, em português. Bom, porque tá caindo nesse oba-oba da imprensa, dessa coisa da celebridade, do Twitter e tal. Eu confesso pra vocês que é uma situação complicada. Glenn. Bom, e tá quase no final da live. Deixa eu ver se eu tinha feito um roteiro aqui. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa, que daqui a pouco eu vou tocar uma música pra vocês, né? No filme da Petra, a gente percebe o papel secundário dos políticos. Os políticos são operadores. Os de direita, né? Os de direita e alguns de esquerda. Mas no PT, não. No PT é diferente. Aí o bicho é outro. Por muitas razões que a gente pode deixar para uma próxima live. Mas os políticos eles ficam lutando por migalhas de empresários. É uma coisa tão deprimente. Acho que o político tinha de ter um pouco mais de autoestima intelectual. A gente acha que o político tá por cima da carne seca, que o cara é o bonzão e tudo mais, e faz e acontece, mas não é assim. Eles são extremamente frágeis. Eles são o elo mais frágil de tudo isso. Quer dizer, não mais frágil que o próprio povo,
mais é frágil. Ali eles estão a serviço dos empresários. É um trabalho subalterno, humilhante, de chantagem. Esse submundo da operação política, do Aécio Neves, do Michel Temer, do Eduardo Cunha, é tão humilhante para o político, né? Isso está arraigado na cultura brasileira. E por que isso chamou tanta atenção nos governos Lula e Dilma? Sobretudo os governos Lula. Porque o Brasil, pela primeira vez na história, cresceu de verdade, cresceu dividindo a riqueza, cresceu demais, construtoras, né? A Petrobras, tudo cresceu muito forte. Para quem vinha numa cultura de ficar desviando dinheiro, os empresários, não estou nem falando do político. Aí foi uma coisa assim exuberante. Então, eu acho que tinha esse ponto para comentar com vocês, que a gente percebe, que eu percebi no filme da Petra, em alguns momentos ali. Deixa eu pegar outros pontos que eu tinha trazido aqui para vocês. Então, políticos são operadores, né? Tem gente apostando aí no que vai acontecer. Também a cultura do prognóstico, né? Que também paralisa todo mundo, né? Fica só pensando se vai acertar, se vai errar, e aí não acerta, não erra, mas fica parado no mesmo lugar. Então é hora de tocar uma música. Eu separei aqui. Vou tocar mais uma do Chico, que eu gosto muito. E já que o Chico acabou de fazer aniversário, a gente continua tocando Chico Buarque aqui para vocês. E eu gosto tanto do Chico. Vamos para a canção e a gente celebra mais uma live do Conde aqui para vocês. Vamos ver se está todo mundo aqui. Essa música chama Aquela Mulher. Acho que não sei se é de 96. Ela tem uma modulação harmônica que é muito bonita. E vamos lá, vou tentar fazer aqui bonitinho para vocês. Se você quer mesmo saber por que ela ficou comigo, eu digo que não sei. Se ela ainda tem seu endereço, se lembra de você, confesso que não perguntei. As nossas noites são feita oração na catedral. Não cuidamos do mundo um segundo sequer. Que noites de alucinação passo dentro daquela mulher. Com outros homens ela só me diz que sempre se exibiu e até fingiu sentir prazer, mas nunca soube antes de mim que o amor vai longe assim. Não foi você quem quis saber. Se você quer mesmo saber por que ela ficou comigo, eu digo que não sei. Se ela ainda tem seu endereço, se lembra de você, confesso que não perguntei. As nossas noites são feita oração na catedral. Não cuidamos do mundo um segundo sequer. Que noites de alucinação passo dentro daquela mulher. Com outros homens ela só me diz que sempre se exibiu e até fingiu sentir prazer, mas nunca soube antes de mim que o amor vai longe assim. Não foi você quem quis saber. Saudações, obrigado a todos vocês que acompanharam a live do Conde aqui pelo YouTube, pelo Facebook. Um beijo e até a próxima live do Conde. Valeu, valeu.